analisar o livro Jesus no Lar e estamos hoje com o capítulo 4. Este livro, que tem como autor espiritual Neio Lúcio e foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele apresenta-nos várias lições de Jesus, lições dadas aos seus discípulos e à sua família em reuniões efetuadas na casa de Simão Pedro, onde nós sabemos, pelo primeiro capítulo deste livro, foi realizado o primeiro culto cristão no lar. Então Jesus, à sua maneira, ele fala-nos sob a forma de parábolas, também aqui, pequenas histórias que são baseadas em situações do dia-a-dia, da vida daqueles homens ao tempo, mas que nós sabemos continuam atuais na nossa vida hoje. Têm todas elas um conteúdo moral. E Jesus chama-nos assim, chamava na altura e chama-nos hoje à reflexão, abordando vários temas: o amor ao próximo, a caridade, a compaixão, a educação. Então, estas lições que nós vamos analisar neste livro mostram também como são atuais as mensagens do Evangelho e como o Evangelho é acessível ao nosso entendimento desde que queiramos analisá-lo. Estas lições vêm, por isso, realçar a necessidade que cada um tem de acordar para a realidade de quem é e se reformar interiormente. E reformarmos-nos interiormente passa por nós revermos a forma como sentimos, como pensamos e como atuamos. Então este é um livro muito bom para lermos em qualquer altura, mas também para ser lido em conjunto com o Evangelho segundo o Espiritismo, quando desenvolvermos a prática do Evangelho no lar, algo que muito nos beneficia. E a lição de hoje tem por título A Lição da Semente. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincentemente: em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade dos ricos, o ódio e a revolta dos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima, é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz, que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera em que se fez peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade
de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O Mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou: estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos do nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Linda lição a da semente, não é assim? Um dia, em Jerusalém, antes de iniciar o seu apostolado, Anã, um sumo sacerdote, viu Jesus sentado perto da porta do templo e perguntou-lhe: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo, com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Então, Jesus, a comparar aqui na lição da semente, a ideia do reino de Deus a uma semente, uma ideia que permanece em nós, que está em nós. A lei natural, nós sabemos, é a lei de Deus. É a única verdadeira para a nossa felicidade. E indica-nos o que nós devemos fazer ou não fazer. E nós, por norma, só somos infelizes porque nos afastamos da lei de Deus. Essa lei, nós a conhecemos, ela está inscrita na nossa consciência, mas nós a esquecemos ou desprezamos. E Deus vem relembrar a lei, esta ideia do reino de Deus, através da vinda de espíritos superiores,
que encarnam com o objetivo de nos fazer progredir. Assim foi e é em Jesus. Então, esta ideia que Jesus aqui nos dá do reino de Deus, ela já está lançada no nosso ser desde todo o sempre, gravada na nossa consciência. Desde que lá longe nós fomos criados simples e ignorantes e Deus nos foi dando as condições para nos esclarecermos e para chegarmos progressivamente à perfeição, para nos aproximarmos dele. A nossa consciência vai crescendo, a nossa ideia também vai tornando-se mais lúcida. E, como aqui Jesus diz que acontece à semente, e nós sabemos que esta é uma imagem, e a semente do trigo é uma imagem muito profunda, porque nós sabemos que o trigo é uma minúscula semente da qual, frutificada, há a multiplicação e se faz o pão. Portanto, Jesus, a comparar esta ideia da lei de Deus, no fundo das leis divinas, do conhecimento e da distinção entre o bem e o mal, aquilo que nos alimenta a fé, o entendimento de quem somos e nos permite atingir a felicidade. Então, a felicidade é, de facto, aquilo que nós atingimos à medida que vamos conhecendo a nossa condição, desenvolvendo esta ideia de reino de Deus que está íncita em nós. Todos nós nos tornaremos perfeitos, com maior ou com menor rapidez, conforme o nosso desejo, a nossa vontade e a nossa submissão à vontade de Deus. Nós somos muitas vezes como aquela semente que fica parada. Temos tudo. A semente que está parada, adormecida, ela tem tudo dentro dela, como a outra que já germinou. Não é assim? Então, todos nós temos em nós íncito aquilo que nos é necessário. Então, o trabalho da semente simboliza o trabalho do ser, no seu esforço consciente, porque tem que ser consciente. Nós temos que ser conscientes de que devemos melhorar, evoluir, quando compreendemos melhor quem somos e para que vivemos. Isso acontece quando nós temos, de facto, as condições favoráveis. Deus não nos coloca perante desafios ou situações que não somos capazes de compreender. Em cada momento, Deus, que é a perfeição, que é o amor, nos coloca perante aquilo que precisamos. Então, quando as condições são favoráveis à semente, ela germina e vence o peso da terra para buscar a luz. Não é assim? E nesta comparação tão maravilhosa, quando nós acordamos para a realidade, também temos que vencer muitos atrapalhos, como aqui é dito por Jesus, desta forma sublime. Porque nós temos a aprender-nos muitas coisas vindas do passado, muitas limitações, muitas inibições terrenas, como diz Jesus, equívocos que alimentamos, tradições, preconceitos, vícios, ignorância que é própria do nosso estádio evolutivo. Então, quando nós somos tocados e despertamos, não mais paramos neste caminho porque compreendemos quem somos e para onde vamos. Tal como aconteceu um dia naquela parábola do filho pródigo, que todos nós, com certeza, temos conscientes. Caindo em si, o filho regressou para a casa do pai. E essa ânsia, essa necessidade de melhoramento, de transformação, não mais nos vai largar, não mais nos vai abandonar, apesar das dificuldades, porque saberemos quem somos e para onde vamos, agindo constantemente para o bem.
em favor do bem geral, tal como a semente. Portanto, é preciso que nos guiemos pelo amor. E ainda há pouco fizemos um convite para o trabalho no bem, não é? Porque convites a vida tem muitos, para que nos voltemos para a prática do amor. Então, assim, nós compreendemos que, apesar das dificuldades que ainda há na Terra, nós temos um caminho a seguir. E, quando cairmos em nós, quando percebermos quem somos, quando começamos a perceber que é Deus, quando percebermos que o reino de Deus é obra divina no nosso coração, é obra divina no nosso coração, nós, com certeza, queremos ser perfeitos para estar mais perto dele e assim sermos felizes, porque só seremos verdadeiramente felizes quando estivermos mais perto de Deus, quando estivermos mais perto de viver e praticar o amor em todas as horas. Estamos no caminho de aprender. Então, nos lembremos desta lição da semente e pensemos, nós já temos consciência, a semente, ela faz automaticamente este percurso para a luz, para frutificar e agir para o bem de todos. Nós podemos usar a nossa consciência e vencer o peso das nossas dificuldades, das nossas necessidades, vivendo com as condições que Deus nos dá na Terra, também subindo para a luz e agindo em favor de todos, para o bem de todos, porque é para isso que Deus nos coloca todos juntos, porque todos podemos trabalhar para o bem de todos. Então que fique esta ideia, todos temos capacidades para nos transformar e germinar como a semente.